Lutas de duplas são a base da história da WWE. Embora a WWE sempre tenha dado mais destaque a lutas individuais, as duplas são frequentemente o ponto de partida para o sucesso solo de lutadores. Shawn Michaels começou com os The Rockers. Jeff Hardy foi apresentado como um dos Hardy Boys antes de se tornar campeão da WWE. E para completar, a primeira WrestleMania da história teve como luta principal uma luta de duplas. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 tag teams que foram subestimadas dentro da WWE. Billy Gunn e Chuck Palumbo. Billy Gunn fez parte de algumas das duplas mais importantes da história da WWE, sem falar que também integrou uma das maiores facções da empresa, o DX. E da mesma forma, Chuck Palumbo, que lutava ao lado do saudoso Shane O'Haire, dos Natural Born Thrillers, chegou à WWE como metade dos últimos campeões de duplas da WCW. Quando ambos estavam sem rumo nas histórias, a WWE decidiu uni-los não só como uma dupla, mas como um casal gay. Billy e Chuck se comprometeram com a ideia sem exageros, e para surpresa de geral, foram bem recebidos em uma época em que a homossexualidade ainda era tabu para o grande público. Apesar das críticas, a maioria dos fãs respeitou o comprometimento da dupla. Isso culminou em uma conquista dos títulos de duplas, vencendo os Hardy Boys, Dudley Boys e o APA na WrestleMania 18. O segmento do casamento deles até hoje é um dos momentos mais comentados da Ruthless Aggression Era, mas pouca gente falava sobre a química que Billy Gunn e Chuck Palumbo tinham no ringue como equipe. Deuce and Domino. O mais interessante é que grande parte do melhor trabalho de Deuce e Domino aconteceu na OVW, onde a dupla foi formada. No antigo território de desenvolvimento da WWE antes do NXT, eles eram conhecidos como The Throwbacks, comandados pela manager Cherry Pie. Mesmo sem o brilho total que tinham na OVW, eles superaram as expectativas como campeões de duplas da WWE. E apesar de estarem mais pé no chão do que antes, ainda eram divertidos de assistir no SmackDown. Em uma época que a divisão de duplas estava meio cheia demais, Deuce e Domino se destacaram por uma combinação de personagens cativantes com um trabalho de ringue bruto e intenso, tudo que fazia sentido para o estilo deles. Os Lucha Dragons. No auge do então recorde de reinado como campeões de tag team da WWE, o New Day passou boa parte de 2015 em uma rivalidade com os Usos e os Lucha Dragons, a ponto de os três times protagonizarem uma ladder match pelos títulos de duplas no TLC de 2015. Deixando de lado o fato de que a luta em si foi fantástica e subestimada, o confronto foi apresentado pela WWE na época como uma verdadeira passagem de bastão na luta de duplas. E é difícil ver esses três times se enfrentando em uma luta de escadas e não lembrar da clássica rivalidade entre os Hardy Boys, Dudley Boys e Edge and Christian, aquela feud que definiu uma era. O sucesso dos Usos e o New Day era claro para todo mundo, mas os ex-campeões de duplas do NXT, os Lucha Dragons, acabaram ficando meio esquecidos na história. E os Lucha Dragons foram extremamente divertidos e trouxeram de volta um estilo de luta livre que já fazia tempo que não era visto na televisão da WWE. Os Natural Disasters. Tanto Earthquake quanto Typhoon foram em grande parte esquecidos pelo universo da WWE, mas no auge de suas carreiras era uma força intimidadora e imensa dentro dos ringues. Earthquake foi um homem tão perigoso que chegou a colocar Hulk Hogan de molho por meses, no auge da Hulkamania, enquanto a transformação de Tugboats para Typhoon foi uma das mudanças mais drásticas de heel para babyface da WWE, que mudou a sua carreira para melhor. E juntos eles esmagaram praticamente todas as equipes que cruzaram seu caminho, tornando cada combate um espetáculo divertido de assistir. O ponto alto da trajetória deles inclui uma vitória pelos cinturões de duplas da WWE e uma rivalidade com a lendária Tag Team Legion of Doom, juntamente com seu manager Jimmy Hart. E essa parceria chegou ao fim quando Jimmy Hart traiu os Natural Disasters, entregando sua chance pelo título a outra equipe subestimada, o Money Inc. As Divas of Doom. Em 2010, quando Natalya conquistou o título das Divas, Beth Phoenix voltou de uma lesão para apoiar a graduada do Hart Dungeon em sua rivalidade contra as maliciosas Lay Cool. Foi assim que nasceram as Divas of Doom. E naquela época, Natalya e Beth Phoenix
formaram uma equipe feminina quando não existia uma divisão oficial de duplas femininas, tampouco os campeonatos de duplas femininos. As Divas of Doom e o Lay Cool eram praticamente as únicas duplas femininas da WWE naquele período, mas as Divas of Doom eram tão divertidas de se assistir que começaram a despertar o interesse dos fãs por equipes femininas. Em 2019, Beth Phoenix saiu brevemente da sua aposentadoria para se reunir com Natalya e desafiar pelo título que nunca tiveram a chance de disputar durante a PG Era, o título de duplas feminino na WrestleMania 35. E a dupla também fez história na WWE no pay-per-view TLC, vencendo a primeira Tables Match feminina de duplas da história, derrotando a Lay Cool. E após isso, elas mostraram que eram tão cativantes como vilãs quanto foram como mocinhas, adotando uma gimmick anti-diva contra qualquer uma diva da WWE. Crime Time. Alguns podem até criticar o fato de que os personagens do Crime Time reforçavam estereótipos de bandidos e gangsters sobre negros, mas na Ruthless Aggression Era, meados dos anos 2000, praticamente todos os estereótipos culturais estavam representados. O que hoje pode ser problemático para algumas pessoas, na época era algo considerado bastante normal. E se isso era certo ou errado, isso é assunto para outro vídeo. O que vale a pena destacar é como JTG e Chad Gaspard aproveitavam ao máximo esses personagens, sendo incrivelmente carismáticos nos papéis que interpretavam. Combinado com um impressionante talento dentro do ringue, a habilidade natural do Crime Time e sua enorme popularidade permitiram eles dividir o ringue com celebridades como Shaquille O'Neal e, durante uma breve existência, com a stable CTC, juntamente com John Cena. Um dos maiores erros daquela época foi nunca coroar o Crime Time com os títulos de duplas da WWE, mesmo sendo consistentemente um dos atos mais aclamados pelo público no roster. Tyson Kidd e Cesaro. Sozinhos, Tyson Kidd e Cesaro, hoje conhecido como Claudio Castagnoli na IW, sempre foram vistos como subestimados e verdadeiros workhorses na história da WWE. E esse título geralmente é dado a lutadores que talvez nunca receberam push no main event, mas que são confiáveis e consistentes, capazes de fazer ótimas lutas com qualquer um e sempre fazer os seus adversários brilharem. Quando a WWE percebeu que não tinha planos grandes para Tyson Kidd e Cesaro, decidiu juntá-los como tag team, e é claro, deu muito certo. A WWE já formou várias duplas aleatórias, mas essa pareceu um verdadeiro relâmpago engarrafado. Eles tinham uma química incrível dentro do ringue, que não só manteve a credibilidade de workhorses, mas também lhes deu espaço para brilhar como campeões de tag team, chegando a defender os títulos na WrestleMania 31. Infelizmente, uma lesão que encerrou a carreira de Tyson Kidd marcou o fim dessa parceria. Lance Cade e Trevor Murdoch. Lance Cade e Trevor Murdoch representaram dois lados diferentes do estereótipo de redneck, o caipira dos Estados Unidos. Lance Cade seguia a linha de cowboy bonitão, uma imagem que estava em alta na época, impulsionada pelo sucesso de Brokeback Mountain, enquanto Trevor Murdoch era aquele típico redneck clássico americano, cuspidor de tabaco e motorista de caminhão, mas com uma peculiar paixão por cantar. Seus estilos como personagens e lutadores se completavam perfeitamente, abrindo caminho para uma parceria de 3 anos que rendeu 3 títulos de duplas. E de certa forma, Lance Cade e Trevor Murdoch remetiam aos times clássicos dos anos 80, naquela época dos territórios, antes da WWE ser o gigante que ela é hoje. E apesar do jeito meio desajeitado, eram manipuladores inteligentes que sabiam se virar para sair na frente dos adversários. Essa dinâmica resultou em rivalidades e lutas memoráveis, especialmente na longa feud de 2007 contra os Hardy Boys. Infelizmente, ambos foram dispensados da WWE quase ao mesmo tempo, pouco tempo depois de terem sido separados, e nunca mais se juntaram antes do falecimento de Lance Cade em 2010. Money Inc. Ted DiBiase e IRS, pai do falecido Bray Wyatt, foram resultado de um encontro de circunstâncias perfeitas. Foi pura coincidência que os dois tivessem personagens vilões baseados em dinheiro ao mesmo tempo, e quando a WWE percebeu isso, rapidamente planejou juntá-los como uma tag team. Jimmy Hart tinha acabado de dispensar os Natural Disasters,
para entregar a chance pelos títulos de duplas que tinha conquistado para os seus novos clientes, que acabaram vencendo. Eles defenderam os cinturões na WrestleMania 9 contra Hulk Hogan e Brutus da Barber Beefcake, conhecidos como os Mega Maniacs. Incrivelmente, o Money Inc. conseguiram manter os cinturões. A vitória veio por desqualificação, mas vitória é vitória. E numa era que Hulk Hogan raramente perdia, especialmente na WrestleMania, a vitória do Money Inc. sobre o Hulk Hogan não recebe o reconhecimento que merece. Money Inc. talvez não tenha entregado lutas 5 estrelas, mas com certeza conquistaram a ira da plateia como ninguém. Rated RKO. No episódio de 2 de outubro de 2006 no Raw, Edge tentou fazer Cage e Murdoch interferirem ao seu favor para conquistar o título da WWE de John Cena. Porém, o DX impediu isso, com um astuto Switch Music que impediu o Rated R Superstar de escapar da jaula. Então, determinado a se vingar, Edge recrutou um fantasma do passado de Triple H. Esse fantasma era o Randy Orton. E isso aconteceu na semana seguinte, com os dois acreditando que tinham um inimigo em comum, que era o D-Generation X. Além de alimentar uma nova rivalidade de duplas, nasceu uma das melhores equipes de curta duração da WWE. Edge e Randy Orton duraram cerca de 5 meses, se separando antes da WrestleMania 23, mas conquistaram muito nesse período. Um reinado como campeões de duplas de tag team, uma rivalidade sangrenta e memorável com o DX, fora também que lideraram uma das melhores lutas tradicionais do Survivor Series e ainda tinha uma versão remixada e animada da mistura dos seus temas de entrada. Obviamente, os dois eram grandes estrelas individuais demais para permanecerem numa equipe por muito tempo, mas o fato de terem construído uma base de fãs tão dedicada em pouco tempo os torna uma das duplas mais subestimadas da história da WWE. Então galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!